março, o nosso DVD vai ser aí, em Manaus, dia 1º de fevereiro, lá na Praia da Ponta Negra, a partir das 4 horas, então chegue cedo. O evento é gratuito, você só vai lá e vai curtir Ju Marques com participações de Calcinha Preta e Clecinha. E pra você que tá querendo um espaço reservado, tá aberto a venda dos ingressos da área VIP. É só você acessar no site Ingresso Fly e lá você fica por dentro de tudo. Apoio Rede Amazônica. Mega final de semana imbatível Vitória Supermercados. Tambaqui tratado sem espinha, R$ 13,99 o quilo. Óleo de soja Concórdia, R$ 6,89. Arroz branco fácil, R$ 3,99. Macarrão Araguaia, R$ 1,69. Margarina Cleibon, 250 gramas, R$ 2,79. Café Rancheiro, 250 gramas, R$ 13,99. Filé de peito de frango sadia, R$ 16,99 o quilo. Cebola, R$ 2,99 o quilo. Água sanitária Brilux, 1 litro, R$ 1,99. Pão francês, R$ 3,99 o quilo. Fim de semana imbatível aqui no Vitória Supermercados. A segurança avança no Amazonas com investimentos em inteligência. Cidadãos, polícia militar! Em 2025, reduzimos o número de crimes e batemos recordes. Com o sistema Paredão, nós conseguimos fazer o nosso trabalho melhor para combater a criminalidade. As câmeras de reconhecimento facial estão nas viaturas, nas ruas e no interior do estado. Agora tá bem mais seguro andar pelas ruas. E de ônibus também. O número de drogas apreendidas foi o maior já registrado e milhares de celulares foram recuperados e devolvidos. Agora tem! Segurança com muitos resultados. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Olá, bom dia para você ligado na Rede Amazônica nesse sabadão. Já tem um Globo Esporte falando muito dos estaduais aí, dos jogos do fim de semana. Amanhã, por exemplo, meus caros, tem clássico no Carioca, Flamengo e Fluminense, clássico que inclusive passa ao vivo aqui na Rede Amazônica. E lógico que a gente vai falar também de Varezão, porque a terceira rodada já começou e com jogaço, né? O Amazonas venceu o Manaus, todos os detalhes no Globo Esporte depois do G1. Até lá. Agora vamos falar da volta às aulas, porque olha, isso tem sido um desafio para muitos pais e responsáveis de crianças e adolescentes. Desafio de organizar a rotina com o horário das crianças e principalmente reduzir o tempo de telas. Internet, jogos eletrônicos, que durante as férias são mais liberados, né? Mas que agora, com os deveres acadêmicos, precisam ser mais limitados. Se tem uma coisa que as crianças adoram fazer nas férias é brincar. Férias escolares são sinônimo de telas ligadas o dia inteiro. Mas nem todas as casas seguem essa rotina nesse período. É o caso aqui da Luzimara. Dá só uma olhada nesse rack, onde geralmente fica a TV. Pois é, ela foi retirada e deu lugar a um calendário de atividades. Aqui as paredes ganharam cores e desenho. Tudo isso feito agora nesse período de férias. Esse é um momento em que os pais aproveitam para se divertir e para dar atividade para as crianças que estimulem a criatividade. E com certeza esse retorno às aulas vai ser muito mais proveitoso. Os resultados são percebidos em casa e também na escola. A mente deles parece que fica muito mais ativada, então a desenvoltura, o falar, o comunicar um com o outro e conosco é mais ativo. Nesta escola técnica de tempo integral, na Zona Sul, a preparação para o retorno às aulas já começou. Por aqui, o celular não é permitido em sala, com exceção de atividades pedagógicas. Segundo o professor, o excesso de telas nas férias afeta diretamente o desempenho escolar. Por isso, os pais devem começar o detox digital antes da volta às aulas. É importante, inclusive, que antes mesmo desse retorno à escola, isso já seja feito em casa de uma maneira mais leve, com uma rotina mais específica em relação a esse uso de celulares, de telas de forma geral. Porque ao chegar à escola, que é esse lugar onde ele precisa de uma maior concentração, de uma maior atenção, ele já consiga ir se adaptando gradativamente. De acordo com a OMS, o tempo de tela recomendado para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos é de até 2 horas por dia. Para menores, a recomendação é 0 telas. Dificuldade de concentração
de atenção, de memorização, irritabilidade. Tudo isso são algumas das consequências que podem acontecer, né, tanto com adultos, mas principalmente também com adolescentes e jovens que estão aí imersos nesse hábito, nesse excesso de uso de telas. Desligar um pouco a tela hoje é ligar a atenção, a curiosidade e o aprendizado amanhã. O novo ano letivo pede foco e começa dentro de casa. É um dia muito intenso, que muitas das vezes a criança, quando dá 7 horas da noite, ela implora para dormir porque ela está exausta, cansada. Mas é canalizar essa energia para o que realmente importa para eles. E para falar desses impactos do uso excessivo de telas, convidamos o médico oftalmologista Suami Mitoso, que já está aqui no estúdio conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Elane. Bom dia, pessoal de casa. Para entender também esse termo que está sendo muito falado, de fadiga ocular. Quer dizer, além da atenção, dessa agitação da criança, também tem as consequências para a visão. Exatamente. A fadiga ocular é o que a gente chama de astenopia, o cansaço. Por muitas horas no tablet, celular, as pessoas sentem aquela sensação de embaçamento da visão, os olhos coçam, sensação de areia, você não consegue mais focalizar. Essa é a fadiga ocular. Agora tem pergunta, inclusive, chegando. Nós anunciamos no início do jornal que falaremos sobre esse assunto. A gente já vai direto para a pergunta aqui do telespectador, começando com a Cláudia. O excesso de tecnologia pode afetar a concentração e a memória além dessa vista, dessa visão? É importante você ser muito tranquilo em relação aos equipamentos. O uso é uma normalidade, então assim, você tem que usar de forma consciente. Eles ajudam, logicamente, no estudo, mas o excesso de telas, muitas vezes, causa o cansaço, causa a fadiga, dificulta a memorização. As pequenas pausas são essenciais, principalmente se é o seu caso. Agora, até pegando aqui a pergunta do José Henrique, falando da dor de cabeça, dor no pescoço, cansaço nos olhos, se tem relação direta com o uso excessivo do celular e do tablet, eu já também aproveito para reforçar a pergunta. E o que fazer quando eu começo a sentir esses sintomas? José Henrique, tem a ver sim. O que acontece? O excesso de telas faz com que, além de você cansar os seus olhos, também toda a estrutura, você fica de cabeça baixa, o pescoço dói, as mãos, então assim, as pequenas pausas. Existe uma técnica internacional que chama 20-20-20. A cada 20 minutos, fazer pausas de 20 segundos, olhando objetos a 20 pés, que seria mais ou menos 6 metros. Essas pausas diminuem essa fadiga e façam com que você produza muito mais. Agora, doutor Suami, também tem aquelas pessoas que não conseguem ali se distanciar, tanto por conta do trabalho, como é o caso aqui da Lúcia. Quais os riscos para quem trabalha o dia todo no computador e aí chega à noite, tem celular, né? Tem que resolver algumas coisas do trabalho, vai se atualizar, acaba passando muito tempo na tela. Como amenizar esses sintomas além do 20-20? Tem alguma outra coisa que a gente consegue fazer? Pois é, Lúcia, a gente vive num mundo que as pessoas ficam muitas horas no celular, o horário de trabalho completo. Essas pausas são essenciais, mas você também pode, com a consulta com o médico oftalmologista, utilizar colírios lubrificantes que ajudam também muito mais a melhorar essa sensação de mal-estar. Mas, infelizmente, é uma parte do trabalho você ficar nas telas, utilizando o computador. E essas pausas realmente fazem a grande diferença. Teste você também. Nicolas Thiago, criança ficar muito tempo no celular jogando pode prejudicar o desenvolvimento e o reflexo disso no futuro, porque agora eu tenho uma vista cansada, tenho essa coceira, mas e esses impactos no futuro? Pode causar algo permanente, por exemplo? Nicolas, pode prejudicar seu desenvolvimento. Os estudos mostram e provam que crianças e adolescentes que passam muitas horas no computador jogando apresentam obesidade, apresentam irritabilidade e, mais do que isso, pode causar a miopia, que é uma epidemia. Muitas horas utilizando podem causar o aumento dos casos de miopia. Principalmente a gente tem observado na época da pandemia, na época do lockdown, que as pessoas ficavam muitas horas. Então, assim, a partir de então a gente observou que esses indivíduos que passam muitas horas com telas muito próximas, computador muito próximo, tecladinho, você teclando, então joguinhos, pode desenvolver a miopia também. Então é importante fazer as pausas. E, logicamente, crianças e adolescentes devem ser orientadas a utilizar esse equipamento de uma forma saudável. E isso é parte do ensino do pai e do responsável. A vista cansada é a mesma coisa? A vista cansada normalmente assim, é aquele cansaço por conta das telas. Mas nesse caso, que o paciente, que o indivíduo tem essa dificuldade de enxergar por conta de muitas horas de joguinhos, já é um outro problema, porque é muitas horas e que realmente as crianças ficam muito tempo em frente às telas. Isso pode prejudicar sim o desenvolvimento. Agora, doutor, também tem aqueles vídeos rápidos, curtos, que muitas pessoas às vezes acabam acelerando ainda mais, né? Você já tem um vídeo rápido,
aquele vídeo curtinho, aí as pessoas acabam ali aproveitando para acelerar. Essa aceleração de vídeos, essa aceleração de conteúdo e às vezes até com um veículo em movimento, quais os tipos de prejuízos que esse costume do dia a dia pode trazer? Olha só, Nani, saiu um estudo recente na Índia mostrando que os Reels, esses vídeos rápidos que você fica observando, eles causam esse cansaço na visão. Por quê? Porque você fica muitas horas sem piscar, você não fica 1 minuto, 2 minutos, você fica rolando infinitamente aquele feed de imagem. Causa cansaço, causa mal-estar. E, logicamente, você andando, você não pode, dirigindo, muito menos usar o celular. Então é importante que as pessoas realmente tenham uma relação saudável com as redes sociais. A gente sabe que é uma realidade, as pessoas têm uma vida online, mas é importante você conseguir conciliar a sua vida online com o trabalho e o lazer. Tá vendo? Mesmo que você esteja ali no banco do carona, não é para ficar olhando o celular para não prejudicar a sua saúde. A gente tá falando de saúde, qualidade de vida. Queremos viver muito, mas o objetivo é com qualidade, né, doutor Suami? Então fique sempre atento, fique as recomendações do médico para você fazer essa pausa durante o dia. Mesmo que trabalhe diante do computador, o tempo todo com tela, pausas durante o dia, como disse o médico, podem te ajudar nesse momento. Doutor Suami, muito obrigada pela entrevista e um bom dia para o senhor. Obrigado, Lani. Bom dia para todo mundo. Intervalo chegando e na volta, e claro, pode participar. Envia sua mensagem, seu G1, volta já. Sua casa merece o requinte e a qualidade dos móveis Tevelar. Confira. Escrivaninha com 4 prateleiras, 10 de R$ 42,90. Roupeiro móvel com 8 portas e espelho, 10 de R$ 169,90. Sala de jantar tampo de vidro com 4 cadeiras, 10 de R$ 164,90. Compre cama Ortobon Queen de molas e cama para pet, 10 de R$ 299,80. Transforme a sua casa com os móveis Tevelar. Compre nas lojas físicas ou no site. Tevelar, mudando com você. Todo começo é uma aventura. Novos caminhos, novas histórias. Muitas descobertas. E inúmeras possibilidades. Zip, seu Mude, sua Zip. Uma exclusividade Shop do Pé. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. João Raul chega ao limite e deixa Ronei na mão. Se foi você que me inventou, Ronei, você consegue inventar outro pra cantar no meu lugar. Como assim? João Raul sumiu? Hoje... Esse sujeito aí, ó, é um irresponsável, é moleque. A relação grupo Alaor Amaral e Ronei Music tá por um fio, hein? Por um fio. Esperto. Coração acelerado.